até mais rápido. Obrigado, senhor. Bom, pessoal, seguindo a nossa rodada, eu chamo aqui o senhor Fabrício. Por favor, moço. O Fabrício Baccaro vai conversar conosco sobre impactos antrópicos e ecossistema florestal tropical. Valeu, obrigado. Eu não vim de calça. Oi? Você vai me falar. Eu esqueci, mas eu prometo que não vou decepcionar. Na realidade, eu vou decepcionar em outra coisa já, que eu não coloquei as fotos das pessoas, porque eu não consegui encontrar tempo. Mas, igual todo mundo que apresentou hoje aqui, eu vou apresentar o PELD, né? E o PELD não foi feito por mim. Na realidade, eu só assumi a coordenação nessa última fase, né? Então, ele é um projeto já bem antigão, e esse é o título dele, né? Impactos antrópicos no ecossistema de florestas tropicais, que é o PELD-IAFA, né? Então, pode passar. Ele, como eu falei, ele é bem antigo, começou em 1998 com o Flávio Luizão, que não está mais entre nós, e várias outras pessoas, e o objetivo não, os locais de coleta, né, os locais de trabalho, envolviam essas três frentes, né? Então, investigar, monitorar a diversidade em locais sem impacto, ou com mínimo impacto, que era a Reserva Duque, né? É a Reserva Duque ainda, ou mais ou menos, né? Vai depender. Com um impacto moderado, que é na estação de silvicultura, e o PDB, né, naquele primeiro momento, foi incluído, fazendo parte do PELD desde 98. E daí, tcharam, vermelho, né? Porque isso nunca aconteceu, digamos assim, de fato explícito. Primeiro porque o PDB é maior que o PELD, no sentido não só de tamanho, orçamento, mas de pessoas também, né? Então, o nosso grande desafio é tentar aumentar essa integração. E eu não combinei com o Rafaelo, mas essa apresentação tem uma estrutura muito parecida com a dele. Então, eu vou apresentar os objetivos gerais aqui do PELD, mostrar alguns resultados e, no fim, terminar com um exemplo de possível integração que a gente está bolando para puxar o PELD-AFA mais para dentro do PDB, ou o PDB para dentro do PELD, a gente não sabe ainda qual que vai ficar. Então, eu fui aluno do PELD, né, trabalhei no PELD durante o meu doutorado, e agora estou coordenando. Então, eu assumi a coordenação, um projeto que começou em 98, então o Flávio Luizão foi coordenador durante um tempo, depois a Flávia assumiu, acho que Flávia Costa, por mais de 10 anos, né? E eu assumi o bastão em 2020, no meio da pandemia, né? E qual que foram as mudanças que a gente fez? Então, além daquelas 3 áreas que a gente estava conversando, para a gente tentar chegar mais perto dos impactos antrópicos, né, a gente incluiu uma área urbana também, que é o fragmento da UFAM, que para os padrões amazônicos é um fragmento mas para os padrões do Sudeste é um puta de um fragmento. Eu trabalhei, a minha mata contínua lá no Paraná, quando eu fiz a graduação, era metade dessa. E a gente chamava de mata contínua, né? Enfim, pois é. E também esse foi, a inclusão dessa área foi importante também, porque o PELD, pode passar, ele ampliou um objetivo a mais, né? Então a gente, obviamente, não mexeu no monitoramento temporal, porque o monitoramento temporal é aquela coisa, quanto mais tempo monitorado, mais valioso ele vai ficando, né? Então, mais profundo as perguntas podem ser respondidas. Então, nessa parte a gente não mexeu. Então, a gente continuou monitorando, talvez modificando levemente as questões norteadoras, né? Então, agora a gente pode tentar investigar potenciais efeitos das mudanças climáticas, principalmente dos eventos extremos, né? O Bill falou que era o mantra, mas enfim, é isso mesmo.
Mudanças temporais em populações e comunidades, sinergia entre mudança climática e essas mudanças antropogênicas, e essa última parte, onde o fragmento da UFAM vai ser importantíssimo, né? Que é a gente integrar mais esses resultados com a sociedade. Então, a gente está trabalhando com escolas ao redor ali do fragmento, tentando desenvolver, fazer uma coisa que é nova para mim, que é fazer coprodução. É diferente de você produzir alguma coisa para alguém, é você produzir junto, né? Então, a gente está com algumas ideias para produzir guias didáticos que usam exemplos locais aqui da nossa cidade, né? Junto com os professores lá do entorno. Isso está sendo liderado por um bolsista, o Gabriel, que é o bolsista do PELD. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente tem para poder fomentar as parcerias, né? Então, montei essa tabelinha aqui com esses táxons aqui, que são os táxons focais, ou principais, que a gente chama. Eles só receberam esse nome porque foram aqueles que a gente conseguiu replicar e manter uma certa constância, só por isso, tá? Então, são as árvores, né? Liderado principalmente pela Flávia, mas com um monte de gente, né? A Carol Castilho, um monte de gente lá. As lianas também, com a Juliana, a aluna da Ju, a Elis, o Caian e mais trocentas pessoas. As palmeiras com a Thaís, a Albertina, o Juruna que está aqui e mais trocentas pessoas. As formigas, principalmente pelo Jorge, eu, a Itana e vários alunos. As aves, começou com o Renato Sintra aqui, depois a bola passou para Juliana Menger e o Anderson Bueno também. E os peixes, que se eu não me engano o primeiro foi o Fefo, né? E depois, eu não lembro mais, mas culminou com o Gabriel Borba. O Helder, pulei o Helder também. E daí a gente fez a mesma coisa na UFAM. O que a gente tem na UFAM? Pode passar. Nada. Não, brincadeira. Tem sim, tem algumas coisas. A gente tem formigas, as aves, puxadas pelo trabalho de ano sim, ano não, da Cíntia Cornélios, e os peixes, né? Eu botei esses asteriscos aqui porque a gente não tem certeza se as coletas estão sendo no mesmo lugar que a gente estabeleceu as parcelas. Então, a gente não sabe se a gente vai conseguir recuperar essa informação histórica. E a gente teve uma suplementação de recurso, e aqui eu combinei tudo e incluí esses novos grupos que agora estão fazendo parte, que anfíbios, lagartos e cobras, cupins, borboletas, e tem também o Donata, que ficou de fora, que eu esqueci. Todos esses já têm pelo menos uma rodada, ou mais de uma, que a gente está botando para dentro, incorporando. As borboletas só tem uma, mas a ideia é fazer um pedacinho padronizado e comparável com o Monitora, para a gente poder integrar os dados da DUC com o da Amazônia como um todo, né? E aonde estão os dados? Tcharam! Eles estão lá, eles estão em vários lugares, todos espelhados, seguros, né? Mas estão sendo migrados principalmente dos grupos core, que são aqueles árvore, palmeira, liana, formiga e peixe e aves. Esses aí estão entrando no mundo, mundo maravilhoso do Beto, né? Que é o Open Data Bio. Mas alguns estão espelhados nos forest plots, e as formigas estão nessa database novo aí, que é a Ataoca, que foi lançado no final do ano passado, né? Então agora eu vou mostrar uns resultados, os últimos resultados que a gente publicou. Foi a Flávia Costa que liderou em 2020. Então esse é baseado em 21 parcelas de árvores, né? O número de parcelas é variável. Então, só para quem não conhece, a DUC tem um sistema de trilhas, é gradeado. Então, o pessoal maluco das palmeiras trabalhou nas 72 parcelas, andaram em todas, né? Mas a maioria do pessoal é mais comedido e fica nessas que estão indicadas ali, que são as 30 parcelas, né? Pode passar. E aí a gente tem os resultados. Então, aqui é o número de espécies, o ano mais antigo, o ano mais recente de cada
taxon, tá? Para simplificar a vida. O que está em cinza é que ficou igual ou aumentou. O que está em vermelho é que caiu. E cada ponto é uma parcela. Então, você tem o mesmo ponto 2 vezes no tempo, né? E a gente tem um padrão meio surpresa, né? Porque a gente esperava que as lianas iam, sei lá, não iam diminuir, né? A gente esperava o contrário com elas. Mas, no geral, as plantas, tirando as lianas, elas se mantiveram mais ou menos estável, mas a gente percebe um declínio mais acentuado, principalmente com as formigas, né? Com as formigas, só 2 parcelas ficaram do mesmo jeito. Todo o resto foi para baixo. E depois eu vou falar mais, mas ele é consistente com os declínios de aves que a gente detectou também lá na Reserva Duque. Por isso que eu estava perguntando hoje de manhã sobre os seguidores de formiga, né? Quando a gente vai para a abordagem funcional, a história é um pouco mais bagunçada. Então, as lianas caíram fora, a gente não tinha esse dado, mas a gente tem um padrão muito mais comedido das plantas, né? Tem mudanças funcionais, mas elas são relativamente menores. E daí, quando chega nos animais, né? Tem aquele meme daquele cara assim, né? Explodindo, que é uma bagunça, mas existe um certo padrão, mas ele é mais complexo de ver. Então, a mudança na estrutura funcional das árvores e das arvoretas de subbosque é muito mais estável do que dos animais, né? O que é, como é que fala, esperado. O que não era muito esperado é os detalhes de cada grupo, né? Pode passar. Então, pegando tudo em conjunto, a gente tem o seguinte, né? Depois tem muito mais detalhe lá no paper, mas em conjunto a gente tem que essas mudanças climáticas, principalmente o aumento da frequência de eventos extremos, e no nosso caso é o aumento das chuvas, né? Então Manaus está se tornando mais chuvoso do que era, e a gente já consegue pegar esse aumento dentro dessa janela de temporal. Os baixios, né, ou áreas ripárias, eles estão ficando mais dinâmicos, é onde está tendo maior mudança, e é onde está tendo maior declínio de espécies, é onde está tendo mais filtragem de espécies. Tá? Então, esse é o big picture, é o geral. Só que isso tem uma exceção, né, que é o caso das formigas. Então, as formigas, eu vou entrar um pouco em detalhe aqui, de um trabalho que a gente vai estar submetido, e sei lá quando se é que vai sair algum dia, né? Mas, enfim. Então, aqui tem em maior detalhe as parcelas e a linhazinha ligando elas, é só para a gente poder rastrear, né? Então, você tem a amostragem em 2006, 6 anos depois, coletado do mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo mês, e só 2 anos depois, né? Daí a gente vê um padrão bem repetitivo, né? Todo mundo estava aqui, todo mundo subiu, todo mundo foi para... Todo mundo não, quase todo mundo foi para cá, né? E é muito forte isso. A gente não sabe o que está acontecendo, mas é alguma coisa que está acontecendo na Duque como um todo, né? Então, o que a gente fez? Falei, vamos ver o que está acontecendo, vamos botar isso no espaço. Então, a gente pegou essa distância aqui, ó, essa linha aqui, e espacializou ela. Então, na linha, no gráfico de cima, vocês estão vendo a diferença de composição entre 2006 e 2012, em função do RAND, que o RAND é uma medida de distância vertical até a água, né? Ou seja, é a distância vertical até o igarapé, mais próximo, e a inclinação da parcela, que eram descritores ambientais estáveis, né? A gente precisava de alguma coisa que fosse estável ao longo do tempo. E o RAND está correlacionado com nutriente, com granulometria, com vários descritores edáficos, né? Então, as formigas estão um pouco se lixando se elas estão no lugar mais molhado, mais seco, para elas não interessa muito. E tem uma relação fraca, assim, os lugares, de novo, né?
Os lugares mais inclinados têm menos mudança temporal do que os lugares mais planos, tá? Esses valores são diferentões assim porque a gente está controlando o efeito da outra variável, né? E daí, de novo, né? Eu vou estender aqui o comentário do Paulinho de manhã. Falou que os morcegos não estão lendo os papers, as formigas também não. Não sei se é porque a gente publica em inglês e elas só lêem em português, mas enfim, a gente esperava o contrário, né? Que lugares mais inclinados teriam um turnover maior de espécie. Porque, sei lá, a água percola por mais facilidade, tem muito mais patches, lugares abertos de liteira. Teve um aluno da Flávia que mediu isso e várias outras coisas, né? A gente esperava que fosse um ambiente mais dinâmico, mas parece que é o contrário. E aqui é a mesma coisa, só que agora medindo essa distância aqui, ó, daqui até essa parcela aqui, né? E a gente não teve relação nenhuma. Então, a gente não consegue prever a mudança temporal da composição no espaço, na Duc, que é uma pena. Porém, pode passar. Quando a gente vai para o funcional, e de novo, elas não estão lendo os papers, porque era para ser o contrário, a mudança na função, a gente consegue ver um certo padrão, mais relacionado com a inclinação, né? Então, a big picture geral é muito mais confusa, dá para ver, né? Você tem uma mistureba maior aqui, não dá para perceber aquela mudança sincrônica, mas a gente tem uma mudança mais consistente com a inclinação. Então, de 2006 para 2012, os lugares mais inclinados mudaram menos, e daí de 2006 até 2014, os lugares mais inclinados mudaram mais, inverteu. Era para ser o contrário, né? A gente esperava esse tipo de padrão com a mudança taxonômica. A gente não tem ainda a resposta de por que isso está acontecendo, né? Mas o chute é que tem alguma coisa por trás que a gente não está medindo, né? Esse é o chute mais fácil de fazer. Tem alguma coisa que está regendo essa mudança como um todo. Para ficar mais palpável, a gente agrupou em grupos funcionais, né? Então, Actines criptobióticas são formigas que cultivam fungo em carcaça de inseto, e as cortadeiras são formigas que cultivam fungo em folha. Elas são fungívoras, mas ecologicamente falando, uma é detritívora, né, que ela come basicamente cocô e coisa morta, e a outra corta folha. Folha não deve estar faltando na floresta, né? Então não teve muita diferença, nem cocô também, eu acho, porque elas estão numa boa lá, então a gente não teve nenhuma diferença. A gente percebeu mudança nas onívoros generalistas, né, tem uma queda relativamente constante. As de solo generalistas, aumento. As predadoras de correição, que são predadoras especialistas, um declínio, e o declínio é bem forte, né? E dois grupos que não têm um padrão muito definido, hora sobe, hora aumenta, tal. O que mais chamou a nossa atenção foi esse daqui, porque as formigas de correição são predadores de topo, e a gente sabe que o predador de topo é o mais sensível, né? Então elas estão sumindo, e a gente detectou o mesmo padrão olhando a assembleia de aves. Então os seguidores de formiga, eles também declinaram bastante dentro da Duc, que pode ser uma indicação de que está acontecendo alguma coisa mais séria lá. Pode estar se tornando um grande fragmento, né? Mas em 2014 ainda não era tão forte assim. E tem essa migração, né? Está diminuindo a galera que anda na liteira e árvore, e está aumentando a galera que nidifica no solo, né? A gente tem que ver se isso aí vai continuar ao longo do tempo. Pode passar. Então tá, então a gente vai para a última parte. Como que a gente pode integrar esses dados com os dados do PDB, né? Então, no ano passado, encontrei com o Heraldo no encontro lá do PELD em João Pessoa, e a gente estava falando sobre ideias, assim, e ele sugeriu, né? Ele falou, pô, tem um trabalho lá no PDB que eu fiz em 1993,
Eu falei, nossa, o ano que vem é 2023, né? Dá 30 anos. Daí a gente começou a conversar e a gente viu que tem uma possibilidade muito grande, por vários aspectos que eu vou falar aqui agora, disso tudo dar certo, né? Então, essa ideia surgiu tentando responder essa pergunta, né, do Armagedon dos insetos, que ganhou muito a atenção da mídia, mas, enfim, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas está tendo muita discussão se está existindo ou não. Mas o principal é que a maioria dessas informações está vindo de lugares que já foram modificados muito tempo atrás, né? Então, a gente quase não tem informação sobre os trópicos. Eu, conversando com um monte de gente, descobri só 2 lugares que eles estão monitorando. Tem uma série temporal robusta de insetos coloniais, que é no Equador e no Barro Colorado. E nos 2 casos, o monitoramento é numa escala espacial muito pequenininha. Pequena mesmo. No Equador, se não me engano, é um transecto, assim. É ali só e acabou. Então, a ideia é a gente buscar locais, né, históricos, né, com amostragem histórica. A amostragem histórica é aquela que tem pelo menos 30 anos ou mais, para a gente pegar aquele... Antes de 97, que os modelos mostram que depois de 95, 96, por aí, o aumento de CO2 foi muito mais rápido, né, quando você pega aqueles gráficos lá do IPCC. E um desses conjuntos de dados a gente tem lá no PDB. Pode passar. Então, foi em 2000 a publicação, né, Heraldo? Mas as coletas foram feitas em 93 e 94, em todos os sítios do PDB, né, nessa época, e foi uma coleta muito intensa. Eles coletaram as formigas debaixo da terra, as que andam por cima da terra e as que estão no folhiço, que é onde tem a maior parte da diversidade desses bichos, né? E a coisa boa não para por aí. O legal é que as espécies e as morfoespécies, que é um problema muito sério para quem vai trabalhar com invertebrado, elas estão guardadinhas e bem estruturadas na coleção do INPA até hoje. Então a gente consegue rastrear até aquelas espécies que não têm nome científico mesmo, né? E também o Heraldo tem toda a informação super detalhada, com mapa, onde que ele colocou a amostra. Então, o nosso plano é voltar lá esse ano e replicar exatamente o que ele fez há 30 anos atrás, para a gente começar essa sequência. Vai lá. Então, aqui é um gráfico que tem naquele capítulo que eu mostrei, mostrando que as formigas respondem, né? A composição muda muito em relação ao tamanho do fragmento, independente da onde você está, né, na Porto Alegre, Dimona ou Esteio. Existem diferenças entre eles, mas o efeito do fragmento é muito forte. O que a gente vai fazer agora é replicar isso daqui. Aqui está tudo junto, tá? Hipogeica, epigeica e de liteira, tudo misturado. A ideia é replicar isso daqui, para a gente ter essa janela temporal, e acoplar também dados funcionais, levantar os dados funcionais e ver se a gente detecta essas mudanças que a gente está vendo lá na Duke, né? A ideia é a Duke funcionar como um baseline, e a gente ter aqui não só o baseline embutido, né, que são os locais sem fragmentação ou com pouca fragmentação, para ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo lá. Então, semana passada, a gente conseguiu... a gente submeteu um projeto de bolsa para o Ricardo, né, para o edital do Thomas Lovejoy, e também mandamos um projeto para o Universal, que está sendo avaliado. E no projeto do Universal, a gente está planejando voltar lá em 2023, 2024. Tá? Não só de formigas, mas de peixes também, igual o Carlos falou hoje de manhã. E daí, contaminado pelos peixes, a gente está podendo abrir também, queria até discutir isso com todo mundo aqui, talvez pode ser interessante iniciar uma amostragem dessas formigas nas áreas de floresta secundária que estão ao redor, né, que pode ser uma coisa legal para a gente começar. Pode passar. Então é isso, queria agradecer aos financiadores, todas aquelas pessoas que eu falei já, né? E obrigado. Mais rápido.